E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Os engenheiros chamam, com razão, o sistema de freios do veículo de o principal componente de qualquer veículo. A tarefa desse dispositivo é garantir a segurança ao dirigir. Com um freio à sua disposição, o motorista pode reduzir a velocidade a tempo ou parar o carro completamente. Sistemas adicionais ajudam ativamente ao dirigir e ao estacionar o veículo. Se você examinar apenas os componentes mecânicos, não verá nada complicado no sistema de freios. Ele consiste principalmente em um acionamento e atuadores. Esse princípio é aplicado a todos os freios. Mas os carros modernos foram muito além. Os fabricantes começaram a usar sistemas auxiliares, com a ajuda dos quais foi possível aumentar a eficiência dos freios. Tipos de freios. Em primeiro lugar, você precisa se familiarizar com os tipos de sistemas de freio usados nos veículos. Os freios são usados desde que os primeiros carros foram construídos. Naquela época, o projeto era extremamente simples e primitivo. Mas mesmo assim era suficiente para proporcionar uma frenagem eficaz devido à baixa velocidade máxima. Mas, gradualmente, os carros ficaram mais rápidos. Isso forçou os fabricantes a desenvolver freios mais eficientes e sofisticados. Se falarmos em variedades, a classificação dos sistemas de freio para carros oferece várias soluções diferentes, dependendo de finalidade. Acionamento, mecanismos de funcionamento. Como a frenagem envolve vários elementos e unidades, é necessário entender como os sistemas diferem uns dos outros. Finalidade. Vamos começar com a finalidade e os tipos de sistemas de freio. Os carros de passageiros permitem o uso de freios de serviço e de estacionamento. Os sistemas de freios de reserva e de montanha funcionam como dispositivos adicionais. O tipo de funcionamento do sistema de freios dos carros de passageiros diminui a velocidade do transporte e permite que você pare completamente. A peculiaridade é que a intensidade da redução de velocidade depende diretamente de quanto o motorista pressiona o pedal correspondente. O nome freio de estacionamento fala por si só. Ele é usado para bloquear qualquer movimento possível enquanto o carro está estacionado. As rodas são imobilizadas, impedindo assim qualquer movimento arbitrário que possa ocorrer quando o veículo estiver estacionado em um declive. Os freios de reserva ou de emergência funcionam como um mecanismo auxiliar em caso de falha da unidade principal. Na maioria dos carros de passeio, o freio de emergência de reserva está ausente e essa função é transferida para o sistema de estacionamento. Os freios de montanha são usados no projeto de caminhões. Esse sistema permite que a velocidade do motor seja reduzida à forca quando o caminhão estiver descendo uma ladeira. Dessa forma, o caminhão é desacelerado sem o uso do freio de serviço principal. Essa é uma solução útil porque evita o superaquecimento e evita possíveis falhas no sistema principal. Acionamento. Os sistemas de freio também são diferenciados de acordo com o tipo de atuador usado em cada sistema. A finalidade do atuador é transmitir a força dos mecanismos de trabalho ou executar determinadas ações nos componentes do sistema responsável pela frenagem. O acionamento pode ser mecânico, hidráulico, pneumático, combinado. Nos sistemas mecânicos, as peças de trabalho são acionadas por meio de hastes, alavancas e cabos especiais. Nos freios convencionais, esse atuador quase nunca é usado. No entanto, ele é frequentemente usado como parte do freio de estacionamento. Os atuadores hidráulicos são os mais comuns na criação de carros de passeio. A base de sua operação é a propriedade física do líquido, que é sua incompressibilidade. Com sua ajuda, a força é facilmente transferida para os mecanismos de trabalho e, portanto, o motorista não precisa pressionar o pedal com força. O atuador pneumático é amplamente utilizado no projeto de veículos comerciais. O meio de trabalho é o ar comprimido, que é bombeado por um compressor. Quando o motorista pressiona o pedal, canais especiais se abrem.
O ar flui através deles para as câmaras diretamente conectadas aos freios de trabalho. O acionamento combinado e relevante para máquinas especializadas. A peculiaridade do sistema e o uso simultâneo de diferentes acionamentos. Ele não é instalado em carros de passeio. Mecanismos de serviço. O mecanismo de trabalho é necessário para influenciar as rodas do carro, diminuindo sua velocidade de rotação. Portanto, eles são os principais componentes de todo o sistema. Eles são divididos em correia, disco e tambor. Os mecanismos de fita praticamente não são usados. A única exceção são os equipamentos especiais. A essência é que um tambor com uma correia é instalado no eixo, projetado para transferir a rotação para as rodas. Quando o motorista freia, a correia é esticada e, devido à forca de atrito, a velocidade de rotação do tambor diminui. Os mecanismos de disco provaram ser os mais comuns entre os veículos de passageiros. O elemento principal é um disco rigidamente fixado ao cubo da roda. O atuador tem uma conexão direta com o calibrador que fica no disco de freio. Aqui há pastilhas do tipo de atrito. Quando o pedal é pressionado, a pastilha pressiona o disco e a forca de atrito contribui para a desaceleração. Se o sistema for a tambor, o disco é substituído por um tambor montado no cubo. Dentro do tambor há um par de coxins, que tem formato de meia-lua. Elas são montadas na parte fixa do cubo. Quando ocorre a frenagem, esse fio solta as pastilhas, e em seguida, elas começam a pressionar o tambor, diminuindo assim sua velocidade de rotação. Leia também: é possível usar o câmbio em vez do freio de mão e como fazer isso corretamente? Vantagens e desvantagens. Como não faz sentido falar sobre acionamentos por correia, vale a pena discutir os pontos fortes e fracos dos sistemas de freio a disco e a tambor. As vantagens das soluções a disco incluem os seguintes pontos: alto nível de eficiência, baixo peso, dimensões compactas, baixa temperatura do fluido hidráulico durante a operação, alta confiabilidade e estabilidade. Ao mesmo tempo, os freios a disco não são bem protegidos contra sujeira, o que pode afetar negativamente o desempenho de todo o sistema. Quanto aos análogos a tambor, suas vantagens são altos valores de forca. Isso permite que os tambores sejam usados com eficiência em carros e caminhões grandes, pois sua massa é impressionante, portanto, e mais difícil parar esses veículos com freios a disco. Longa vida útil. A sujeira não penetra no acionamento e, portanto, as lonas se desgastam com menos intensidade. Preço acessível. Isso se aplica à compra e à manutenção. Mas nem tudo é tão perfeito com os freios a tambor. É impossível esquecer a velocidade lenta de reação ao pressionar o pedal e também a probabilidade de aderência das pastilhas de freio. Isso acontece se o carro for deixado do lado de fora com o freio de mão acionado em condições de calor extremo ou frio excessivo. Sistemas de segurança. Os carros modernos são equipados com equipamentos adicionais projetados para melhorar a segurança e aumentar a eficiência dos principais mecanismos de frenagem. Muitas pessoas sabem o que é um sistema de freios antibloqueio e por que ele é necessário. A primeira vez que se soube disso na prática foi em 1978, quando a empresa Bosch desenvolveu uma novidade e a colocou em produção. O sistema de freios a braços foi projetado para evitar que as rodas do carro travem quando o motorista pressiona bruscamente o pedal e freia. Isso permite que o carro permaneça estável mesmo no caso de uma parada de emergência. Além disso, o abraços ajuda a manter a dirigibilidade do veículo. Mas as tendências modernas e as velocidades cada vez maiores forçaram os fabricantes a criar novas soluções para garantir a segurança adequada. Além do abraços, que se tornou uma solução padrão em todos os carros, vários novos sistemas foram adicionados. A saber, assistência ao freio, controle dinâmico de freio, controle de freio em curva, distribuição eletrônica da forca de frenagem. Todos esses sistemas de freios adicionais auxiliares, mas muito úteis, são chamados de BA, ou EBS, DBC, CBC e EBD. BA para aumentar a eficiência. Após a introdução do abraços, foram introduzidos os sistemas de freio EBS.
Em alguns carros, ele é chamado simplesmente de BA ou BAS. O nome não muda a essência. O sistema tem como objetivo reduzir o tempo necessário para a ativação do sistema de freio. O abraços maximiza a eficiência da frenagem quando o pedal do freio está totalmente pressionado. Mas ele não é ativado quando o pedal está levemente pressionado. O booster é ativado em determinadas situações e fornece frenagem de emergência se o motorista pressionar o pedal bruscamente, mas não conseguir aplicar força suficiente. O sistema mede a rapidez e a força com que o pedal é pressionado. Se necessário, a pressão no interior do sistema de freio é aumentada automática e instantaneamente para os valores máximos. Para concretizar essa ideia, um sensor de velocidade, que monitora o movimento da haste, e um tipo de acionamento eletromagnético foram incorporados aos amplificadores pneumáticos. Quando um sinal é recebido do sensor sobre um movimento muito rápido da haste, ou seja, quando o motorista pressiona bruscamente o pedal, o eletroímã é ligado e aumenta o valor da força que atua na haste. E isso que reduz o tempo de frenagem, às vezes salvando a vida do motorista. Os sistemas EBS modernos são capazes de memorizar o comportamento de frenagem do motorista no modo normal, reconhecendo assim a frenagem de emergência. A presença do EBS só é possível se o abraços estiver presente no carro, pois eles cooperam estreitamente entre si. Em resumo, o EBS é usado para acionar o pedal do freio, que ativa o sistema abraços. No entanto, o EBS não é capaz de distribuir forças para as diferentes rodas. Uma versão aprimorada desse sistema de frenagem está atualmente em desenvolvimento ativo, permitindo que ele trabalhe em conjunto com o controle de cruzeiro, reconhecendo automaticamente os obstáculos à frente e ajudando a reduzir as distâncias de frenagem. Os especialistas da empresa Bosch estão confiantes de que a novidade será ainda mais eficaz do que o Brake Assist padrão. Leia também, carros da Audi, localização de fábricas de montagem e recursos de produção DBC. Os autores desse sistema de freios são engenheiros da empresa alemã BMW. Em alguns aspectos, a solução se assemelha ao BA discutido anteriormente. Mas o sistema alemão ajuda a acelerar e, além disso, reforça o aumento da pressão no atuador do freio do carro durante uma parada de emergência. Mesmo que o motorista aplique uma pequena quantidade de força, a distância de frenagem é reduzida ao mínimo. O sistema automático lê a taxa de aumento de pressão e a força aplicada pelo motorista. E é assim que o computador determina se a situação é perigosa. Em caso afirmativo, a pressão é imediatamente aumentada ao máximo, o que permite que o carro freie mais rapidamente. Além disso, a unidade de controle lê a velocidade e os dados de desgaste do freio. O DBC baseia-se no princípio do reforço hidráulico, ao contrário dos concorrentes que usam o princípio do vácuo. A prática mostra que o sistema hidráulico contribui para uma força de frenagem melhor e mais precisamente distribuída durante paradas de emergência e de emergência. Os componentes eletrônicos do DBC estão diretamente ligados ao sistema de estabilização e ao abraços. CBC. Esse sistema também foi desenvolvido por especialistas bavaros da BMW em 1997. Quando o carro começa a frear, as rodas traseiras do carro são descarregadas. Se essa frenagem ocorrer em uma curva, o eixo traseiro pode derrapar, pois a carga na extremidade dianteira aumenta. O CBC está intimamente relacionado ao abraços. Eles trabalham juntos para evitar que o eixo traseiro derrape quando o motorista começa a frear na entrada da curva. O sistema distribui as forças de frenagem de forma otimizada. Como resultado, não ocorre derrapagem, mesmo que o motorista acione o pedal do freio de forma firme e brusca. Os sinais dos sensores do abraço são transmitidos para o CBC. A velocidade com que as rodas estão girando também é detectada. Esses dados permitem que o aumento da força de frenagem de cada cilindro seja ajustado. Isso é feito de forma que o aumento seja mais intenso na roda dianteira externa quando vista em relação à curva. Esse princípio de operação evita derrapagens. Nos carros, o sistema funciona constantemente, mas permanece invisível para os motoristas.
Embora os benefícios dessa solução sejam enormes. EBD fala-se muito sobre a distribuição da forca de frenagem EBD, mas nem todos entendem exatamente o que ela é. EBD significa Sistema Eletrônico de Distribuição da Forca de Frenagem. A partir daí, já fica mais ou menos claro quais são as funções e tarefas que o sistema cumpre. Nos carros, essa solução é usada para redistribuir as forças dos freios entre as rodas traseiras e dianteiras. Além disso, o sistema de distribuição da forca de frenagem, ou simplesmente EBD, ajuda no redirecionamento automático competente entre o lado esquerdo e o lado direito do veículo, com base nas condições atuais de direção. O EBD faz parte do sistema braços tradicional, que é controlado eletronicamente. Quando o carro está andando em linha reta e começa a frear, a carga é redistribuída. Ou seja, as rodas dianteiras são carregadas e as rodas traseiras são descarregadas. Se os freios traseiros tiverem a mesma quantidade de forca que os freios dianteiros, a probabilidade de travamento da roda traseira aumentará significativamente. Usando sensores de velocidade especiais, a unidade de controle eletrônico do abraços determina o momento certo e ajusta a forca. Grande parte da distribuição correta depende do peso da carga que está sendo transportada e de como ela está posicionada. O EBD também é útil ao frear durante a entrada na curva. Isso aumenta a carga sobre as rodas externas em relação à curva e alivia a carga sobre as rodas internas. Isso garante a proteção contra possíveis bloqueios. O EBD é orientado pelos sinais dos sensores montados nas rodas, bem como pelos sensores de desaceleração ou aceleração. Isso permite que o sistema determine quais condições precisam ser criadas para uma frenagem segura. Ao combinar diferentes válvulas, a pressão do fluido é redistribuída. Como resultado, cada roda tem uma leitura de pressão diferente. Os freios modernos mantiveram seu princípio operacional original. Mas os novos desenvolvimentos conseguiram aumentar significativamente sua eficiência. Agora o carro não é apenas capaz de frear. Ele o faz com precisão, evitando travamentos das rodas, derrapagens e outras situações desagradáveis que podem surgir quando é necessário. Reduzir a velocidade com urgência. Muitas pessoas subestimam a importância dos sistemas de freios modernos. Embora eles ajudem a se sentir confiante nas estradas, a entrar em curvas em alta velocidade e a parar em tempo hábil diante de um obstáculo que tenha saltado na frente. A presença de todas as assistências do sistema de freio está gradualmente se tornando uma condição obrigatória para a produção e venda de carros novos. E essa é uma decisão absolutamente correta, que visa aumentar a segurança nas estradas e reduzir o número de acidentes ou acidentes rodoviários. Em conclusão, os sistemas de freio modernos disponíveis para veículos têm evoluído significativamente, oferecendo maior segurança e eficiência. Desde os tradicionais freios a disco e a tambor até as tecnologias mais avançadas, como os sistemas de freio antibloqueio e os freios regenerativos, cada um desempenha um papel crucial na performance e na segurança dos automóveis. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar inovações ainda mais impressionantes que transformarão a experiência de dirigir. É fundamental que os motoristas estejam cientes dessas opções para fazer escolhas informadas e garantir uma condução mais segura. Obrigado por assistir e até a próxima!